No ar. Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para um Hangout nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Hoje com duas presenças que nós estávamos com muita vontade de poder entrevistá-los. Juntos, Caio Breno, do canal Terra Oculta, e Jamie Howlett, que escreveu um livro a respeito dos habitantes de Zaar. Sejam todos bem-vindos à Rádio Remix Online. Vou passar a palavra para a Marcinha para nós abrirmos o programa. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Caio. Boa noite, Jamie. Bom, boa noite para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix. Hoje a gente tem privilégio, assim, a gente tem duas pessoas totalmente diferentes, mas com um jeito diferente, mas muito legal. A gente já estava querendo fazer esse Hangout há algum tempo e os dois conseguiram conversar, a gente conseguiu conversar em off aqui, junto com o Marcelo Summer, junto com o Caio, junto com a Jamie Rose outro dia, que foi muito bacana. E hoje, então, finalmente a gente tem a Jamie e Caio Breno juntos no mesmo Hangout. Vai ser muito legal, a gente poder tirar algumas dúvidas aí da Jamie. E um conhecer o trabalho do outro, eu acho que é bem isso, o respeito que a gente tem pelas pessoas e pelos seus trabalhos. Sejam todos bem-vindos, então. Boa noite, Caio Breno. Boa noite, Jamie. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, Marcelo Summer. Então, bora lá, então, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. E vou deixar a palavra para o Marcelo para conduzir o Hangout agora, porque a gente não combinou previamente como que ia ser o Hangout, né? Na verdade, nós temos muitas perguntas para a Jamie, né? Inclusive, eu estava comentando aqui que eu vim a conhecer o trabalho dela. Eu já tinha ouvido falar dela. Por incrível que pareça, Jamie, eu ouvi falar de você numa conferência ufológica que eu visitei. E eu não sou ufólogo, tá? Eu sou uma mistura de coisa que não tem nome. Porque quando você estuda ufologia, parapsicologia, metafísica, espiritualismo, fenomenologias em geral, então você já deixa de ser ufólogo, né? Você é uma mistureira de coisa, né? E aí eu vim conhecer, assim, vinha reconhecer o seu trabalho, o livro e tudo mais, que foi comentado na conferência de ufologia. E aí depois aqui na Rádio Remix, né? Por causa dos Hangouts, né? E, inclusive, eu falei para mim mesmo ontem, eu vou assistir uns 3, 4 Hangouts da Jamie, né? Porque aquela história, fazer as mesmas perguntas não dá, né? Ela fala aqui 3, 4 horas e eu venho e falo pergunto as mesmas coisas, para ela ficar respondendo mais 2, 3 horas, porque ela já gravou e falou, né? Então, para evitar isso, eu dei uma olhadinha no Hangout, mas eu fiquei com algumas perguntas, né? Assistindo o Hangout. E já de antemão, Jamie, assim, eu sou uma pessoa muito, assim, desde pequeno, muito curiosa, né? Assim, dizem que a curiosidade matou o gato, né? Mas, enfim, eu sou meio que uma mistura de cientista com sei lá o que, né? Não sei, assim, eu não pendo muito pro cientificismo. Eu sou uma mistura de metafísica com ciência. E assim, o jeito de eu analisar certas fenomenologias, certas coisas, vai de encontro com ideias que você vê, os jeitos de você fazer pesquisa, como alguns pesquisadores, como Jacques Vallée, por exemplo. Eu sou meio que uma mistura de Jacques Vallée com um outro lá, um outro pesquisador que eu esqueci o nome agora. Bom, enfim. Então, eu elaborei algumas perguntas hoje, assim, não me leve a mal, mas é de caráter de análise da situação em si que aconteceu com você ao longo da sua vida. E eu já de antemão já vi também que há pessoas que, infelizmente, né, não conhecendo profundamente as suas experiências, a sua vivência, criticaram muito o seu trabalho também, principalmente no meio ufológico aí. Ou seja, aquela história da ufologia casuística. A ufologia casuística, ela fica procurando marca no chão, luz no céu, e não chega a conclusão nenhuma, infelizmente.
porque não une os pontos, né? Não une uma coisa com a outra e nem pergunta, às vezes, para certas pessoas que passaram por certas experiências, as perguntas certas, vamos assim dizer. E, infelizmente, já tiram pedra antes de perguntar, né? Essa é a história que acabou ocorrendo. E eu, apesar de não conhecer seu trabalho profundamente, eu analisei alguns aspectos, assim, rapidamente, através dos hangouts. Não li o livro, tá? Vou ser honesto contigo. Não li o livro, vou procurar ler. Mas surgiu algumas perguntas interessantes com relação ao fenômeno em si que você viveu a vida inteira e vive até hoje, né? E aí eu vou deixar a palavra para o Marcelo agora, vou deixar a palavra para vocês, que no momento certo, quando nós iniciarmos essa sequência de perguntas, aí eu deixo um espaço aberto para, da maneira que você achar melhor, responder ou não responder. Então, deixo a palavra para o Marcelo agora, e eu tenho aqui uma sequência de perguntas. E aí, Marcelo, está ouvindo? Muito bem, muito bem. Sim, eu tô aqui observando, também fiz umas coisinhas aqui, mas eu confesso para você, Caio, para você, Jamie, e para Marcinha também, que hoje, na realidade, eu acho que determinadas análises que são muito procedentes dentro daquilo que a Márcia falou, e que tu falaste agora, Caio, para mim é muito importante que a gente compreenda que, de certa forma, a Jamie se colocou sempre como uma pessoa que não estava aqui para esconder absolutamente nada e que de forma nenhuma ela queria que isso fosse escondido. E eu também, já pelos hangouts que nós já tivemos oportunidade de estar juntos aqui com a Jamie, nós, quando perguntamos uma série de coisas a ela, ela não se negou jamais a responder nenhum tipo de pergunta, a não ser, claro, algumas que ela não tinha conhecimento para tanto, então ela sempre se colocou disponível para responder tudo dentro do máximo respeito, e é uma coisa que nós sabemos que hoje nós temos esse grau de respeitabilidade entre as pessoas. Por quê? É necessário que nós venhamos a conhecer melhor todas as nuances, porque vivências são coisas que, por vezes, para quem está passando por essa situação, muitas vezes isso, e tenho certeza que no começo a Jamie deve ter sentido bastante, porque a pessoa se sente, de uma certa forma, às vezes pressionada a conseguir fazer com que as outras pessoas compreendam o que ela está passando. E eu vejo que a Jamie tem muita tranquilidade nesse sentido, e com certeza nós gostamos muito de estar aqui juntos, fazendo esse trabalho que eu vejo que é de suma importância para todos nós. Também não tenho o hábito de me ater à ufologia casuística, portanto, nós aqui temos uma outra visão referente a todas essas fenomenologias que acontecem. Portanto, Caio, eu vou deixar para que tu abras o programa com algumas perguntas e eu vou juntar algumas argumentações aqui também, ok? Passo a palavra então a ti, Caio, para proceder às perguntas. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu queria que vocês deixassem a Jamie falar boa noite pro povo, que ela não falou ainda. ela não falou nada, exatamente o que eu ia falar. Eu tô de olho no Isso que eu ia falar. Eu falei, ó, eu deixei a palavra para o Marcelo e para a Jamie, para ela fazer as considerações iniciais aí, porque eu falei, e não deixei ela falar, né? Vai lá, Jamie. Uma boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com a Rádio Remix, mais uma vez. Eu gosto muito, acho as melhores entrevistas que eu dei na rádio. E vamos lá, vamos ver quais são as dúvidas do Caio, que devem ser as mesmas de muitas pessoas. Também deve ter muita gente mandando a posição de vocês. Vamos lá, Jamie. Então, assim, a primeira grande dúvida que ficou é porque Zaar se encontra do outro lado da galáxia, como você disse, né? E a grande pergunta que ficou é, quando eles vieram, 100 deles para cá em naves, eles vieram fisicamente, que eu entendi, é isso?
Isso mesmo. Fisicamente. Porque você tinha dito que eles têm uma capacidade muito grande de... Assim, entre uma encarnação e outra, eles controlam totalmente as encarnações, ou seja, eles mantêm a lembrança, eles conseguem... Eles optam por atuar na matéria para fazer uma espécie não digo reprogramação, mas uma espécie de um plano, evoluem através da matéria, vamos assim dizer. Mas Exato. um aprimoramento, vamos assim dizer, essa é a palavra certa que eu quis usar. Aprimoramento, né? Então, como eles têm esse controle maior, muito maior do que nós, sobre os dois lados, o mundo físico, o mundo astral, o mundo extrafísico, outras realidades, outras que se encontram em outras frequências, minha pergunta eles teriam condições, então, de fazer essa viagem, em vez de vir fisicamente, espiritualmente para cá? A pergunta ficou cortando. Cortou. Em vez, além deles virem fisicamente, eles podem fazer essa viagem de Sahara para cá, espiritualmente, ou seja, desdobrada do corpo físico, sendo que o corpo físico deles ficam lá e eles vêm para cá? Sim, sim, claro, sim. Isso acontece o tempo que assim, ó, tripulação que está fisicamente aqui, e existe todo um conjunto de técnicos que também dão suporte do outro lado, dentro do plano mental. Então, isso já vem sendo feito no plano mental. Eu preciso me ausentar por um segundinho. Tá. Só um segundo. Tá ok. Talvez nós tenhamos um pouquinho de dificuldade de ouvir a Jamie, né, Caio? Mas é que a qualidade da internet, provavelmente, ela... Eu peço desculpas para vocês. Eu tive que resolver aqui na internet, senão eu estava cortando. Então, James, você entendeu a minha pergunta? Que eles têm capacidade, então, de vir mentalmente para cá? Ou com o corpo extrafísico, Isso. ou o que é que vocês chamam assim? Eles têm essa capacidade. Não atuam buscando pessoas de forma... Tá? As únicas pessoas com as quais eles mantêm contato extrafísico são aqueles com as quais eles já mantiveram contato físico. Conectado o tempo todo, trocando conhecimentos, enfim, né? Não é uma prática ter em contato apenas extrafísico. Ah, tá. Não. Manter contato mental o tempo inteiro. Certo. E você, no começo, quando começou a ter esse contato com eles, pelo que eu entendi, você começou a ter um contato aqui, extrafísico. Primeiros foram, até que eu comecei a me acostumar, mas foi muito rápido, foram questões assim, de dias extrafísicos. E depois você teve um contato físico, é isso? Foi em questão de dias, assim, menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Tá. E no momento que eles encontraram, você teve esse contato extrafísico, eles falaram com você mentalmente ou traduziram a língua deles para você? Não, eles têm um aparelho que mesmo nesses contatos mentais, eles conseguiram traduzir através de um aparelho grande, assim, mais ou menos do tamanho de um micro-ondas, certo? Todo branco. E eles têm esses primeiros contatos, certo? Porque eram outras pessoas falando comigo. Atualmente, eu tenho um grupo de pessoas, né, da arte que fala comigo.
e a gente se entende, eles e me ensinam algumas coisas também do idioma deles. Certo. Eu vi que você comparou nos Hangouts a sociedade deles com... Sei que é uma comparação ruim, né, que você falou, que você utilizou com a Coreia do Norte, né? Mas, assim, a grosso modo, é uma sociedade super organizada, pelo que eu entendi, não tem dinheiro em Zahar, e tudo é provido a todos, né? Ou seja, Exatamente. E aí eu te pergunto, a noção de família terrestre, eles têm a mesma noção ou não? Eles têm família, pai, mãe, essas coisas? Em relação à família, Isso. tem certo? E hoje em dia é mais raro pessoas jovens, por exemplo, se casarem e ficarem morando perto dos pais. Mas antigamente eles chegavam a construir prédios inteiros de módulos, porque um casava e ia se juntando, tios, primos, todos juntos. Então eles têm família, Eles constituem família. Eles têm família. Famílias têm poucos filhos, no máximo 2. Ah, tá. Entendi. E a outra coisa é, pelo que eu entendi, não há criminoso, ou seja, não há crime, não há esse tipo de coisa como a gente tem aqui no planeta Terra, não existe isso. Não. O que existe são discordâncias políticas, ideológicas, elas são sanadas de uma forma bem, né? Não há crime, não há menos, acho que em torno de 600 anos terrestres que não se registram um assassinato. Certo. Tá. E outra coisa é que eles têm um plano de colonização da Terra, que você disse, nos Hangouts, né? E quanto a esse plano, ou seja, eles resolveram não vir aqui fisicamente invadir a Terra, mas sim espiritualmente nascer em corpos modificados, o que eu entendi. E eles esperam um momento mais certo para fazer isso aos poucos, sem criar nenhum tipo de choque, né? Entre culturas, choque. Então, eles vão adentrando a nossa sociedade em espírito, é isso que eu entendi. Em corpos modificados, nascendo com características totalmente diferentes da nossa. Exatamente. E, pelo que eu entendi, tem uma diretriz que não foi ainda discutida, porque politicamente tem 7 grupos contra, de manter pessoas, após a entrada deles no nosso mundo, foi perguntado o que vai acontecer com os espíritos das pessoas terrestres, vamos dizer, o que estão aqui já há um bom tempo. Aí você disse que eles vão ser enviados para outros locais. E não vai ficar ninguém aqui. Aí foi perguntado para você se ia ficar, pelo menos as pessoas que têm uma certa evolução aqui, se elas poderiam compartilhar esse planeta com eles, porque elas já estão mais ou menos evoluídas. Existe uma parcela pequena da população que se encontra nessas condições. Aí você disse nos Hangouts que isso ainda não foi decidido, ou ninguém tinha falado, porque havia pessoas contra e pessoas a favor. E isso mudou ou continua a mesma coisa? Não, isso continua ainda em suspenso, certo? Há um grupo muito maior dentro do Conselho Diretivo contra a cultura, continua em suspenso. Eu mesma cheguei a levantar essa questão com eles algumas vezes, e até onde eu sei, continua em suspenso. Tá. É porque a gente vale lembrar que em cenários bárbaros de colonização como o nosso, por exemplo, quando o europeu veio para as Américas, povos inteiros foram dizimados pelos europeus, né? Numa questão de choque cultural e própria ganância, egoísmo na busca de ouro, né, de riquezas e tudo mais. E assim, a impressão
que me passa, né, isso é uma particularidade minha, assim, de eles não quererem que nenhum espírito terrestre fique aqui, uma decisão até que meio que voltada a como você diz, eles esperam o momento certo, me vem a palavra oportunista na cabeça, oportunismo, vamos assim dizer, né? Porque a Terra, segundo você, disse que foi achada através de uma sonda na Idade Média, que eles mandaram para cá, né? E na época a Idade Média era uma idade muito violenta, né? Uma idade bárbara, né? E de lá para cá eles vêm monitorando a Terra, de tempos em tempos, né? E foi achado por acaso a Terra, né? Aí minha pergunta fica, como o Zahara é um planeta frio, mais frio que a Terra, montanhoso, qual que seria o grande motivo deles buscar um outro planeta para expandir na galáxia, vamos assim dizer? Qual o Qual é o motivo grande principal? motivo? Isso, por que eles querem expandir? Não se um povo oportunista, né? Se fosse um povo oportunista, não haveria a época melhor do que a Idade Média, onde se tinha menos capacidade de intervenção contra os árabes, muito menos capacidade de defesa. Não se trata que, desde a época em que a Terra foi encontrada até agora, estudos, né, e a busca lá em Zar, né, de condições de enviar essas pessoas para cá de forma segura, com conforto. Né? Eu até não sei se eu cheguei a colocar em algum hangout aqui, que eles acham até muito engraçado e acompanham, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, as pessoas não têm o menor conforto e correm risco o tempo inteiro. Seria impossível em Zar. Eles só conseguiram mandar pessoas agora, no ano de 1972 para cá, né, do ano terrestre, oportunismo, mas em funções para que os astronautas de Zar tivessem o mínimo de segurança. Então, não se tratou de esperar que a Terra evoluísse, mas sim de esperar que Zar tivesse mais condições tecnológicas para fazer isso de uma forma melhor. Mas Zar é um planeta velho, um planeta novo, um planeta que está morrendo? Não, é um planeta onde ele tem uma atividade geológica normal. As duas estrelas é um sistema binário, tá? Completamente desconhecido aqui da Terra. As duas estrelas são estáveis até o presente momento. Levaram bilhões de anos para entrarem em colapso. Há alguns problemas sociais, certo? Algumas divergências sociopolíticas. Importante a busca por colônias para que um determinado grupo em outros locais. Também tem isso aí. E, além disso, a própria curiosidade deles com relação à exploração espacial, outros ecossistemas, né? E a Terra é um lugar bastante raro para isso, né? Porque nós temos aqui uma biodiversidade imensa, mais ou menos assim, um certo equilíbrio. Nós não estamos vivendo nenhum tipo de caos, né, no nosso sistema geológico, está tudo mais ou menos em equilíbrio, num local raro, e por isso que ela foi escolhida. Alguma vez eles comentaram com você sobre o planeta Saturno, ou sobre aquelas naves cilíndricas que se encontram nos anéis de Saturno? Desculpa, o que tem... Não, alguma vez eles comentaram sobre o planeta Saturno ou a existência de grandes naves cilíndricas nos anéis de Saturno? Não. A cultura perto de Júpiter, que eu não posso comentar muito do que se trata,
mas foi trazida por Zar para cá. Você pode repetir? Eu não te ouvi. Júpiter o quê? Assim, ó, o que não falaram nada sobre Saturno. O que existe é uma estrutura entre Júpiter, certo? Para cá pelo Zar. E ela tem uma função importante nessas viagens. Ela está mais próxima de Júpiter. Ela não fala comigo nada a respeito dos anéis de Saturno, do planeta Saturno. Tá. E Isso pode é como falar. uma estação, desculpa, Caio, Jamie, isso é como uma estação de passagem, ou seja, que eles fazem uma parte do caminho, eles vão até essa estação e depois eles seguem caminho até a Terra, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na Ok, verdade. tá. Posso comentar Perfeito. muitos detalhes da estação. Não, o que for possível, tá certo? A gente compreende o que for possível. A palavra está contigo, Caio, por favor. Outra coisa é que eu fui atrás da palavra Zar, né? Porque você disse nos Hangouts que a linguagem, o idioma deles é um idioma meio gutural, né? Meio Zar, né? Zar, né? Um idioma bem puxado, né? E na Terra, eu sou meio xereta, né? Eu falei assim, existe alguma coisa parecida na Terra com Zar, né? A palavra Zar vem do árabe antigo, nos nossos idiomas antigos, e na região da Etiópia, inclusive também algumas regiões da Nigéria, quando você fala em Zar, você fala Zar, né? Você emite esse som, o que acontece com esse som? Ele, assim, por incrível que pareça ou não, na cultura árabe ou etiopiana, ou da Nigéria também, tinha a ver na cultura religiosa, o sincretismo, ou crenças, a palavra Zahar era relacionada com um processo de possessão de espírito, ou demoníaco, como eles falavam naquela época, naquela região de Zahar. Eu achei meio estranho isso, né? E tinha um ritual etíope antigo, que era o ritual de Zahar, do culto de Zahar, né? E aí eu achei um negócio meio estranho, meio sei lá, o negócio na Terra tem a palavra Zar, às vezes não quer dizer nada uma coisa com a outra, só para você saber o que rolava na Arábia Antiga, na Etiópia, essa palavra Zar. Sim, realmente não passa de uma coincidência, assim como a outra palavra do idioma deles, que tem relação, por exemplo, com o inglês, por exemplo, oceano, palavras. Não passa de uma coincidência, porque, como eu te falei, aqui na de tentar ligar pontos que às vezes não tem como ligar. Uma coincidência. E aí, outra coisa que me chamou a atenção é que, numa das entrevistas do Coronel Yolanda, da Operação Pratos, ele entrou em contato com um dos seres, segundo ele na entrevista. E aí ele relata que o ser tinha uma voz metálica, ele era baixinho, e tinha, assim, pelo que ele descreveu, a figura de um grey. Você já ouviu falar sobre esse tipo de relato do Coronel Yolanda? Eu não posso comentar nada sobre o Holanda, porque por várias as questões relacionadas à Holanda eu realmente não posso comentar. Certo. E outra coisa é que já me fugiu. Então, teve esse fato que você não pode comentar. E outra coisa. Você pode comentar sobre a Operação Pratos? Umas coisas assim. A Operação Pratos, basicamente, detectou que eles vieram coletar sangue, né, como você falou em alguns hangouts, né? Ou seja, eles tiravam mais ou menos meio litro de sangue, no máximo, né? Isso gerou o quê? Gerou um pânico na população, né?
a gente já sabe. Agora, alguma vez eles comentaram contigo que fizeram uma operação similar na Idade Média, na Romênia, em 1500 e alguma coisa? 1500 e... Não. Terra no ano terrestre de 1972. Certo. Média, Eles não chegaram a vir fisicamente, você falou em 1972. Não, as sondas que foram enviadas na Idade Média, elas não chegaram a ter contato com as pessoas. Não chegaram pessoas, não chegaram ninguém aqui. Não. É porque eu andei analisando casos na Romênia Antiga, que deu a origem à figura mítica de Vlad Drácula, né? Que era um senhor feudal da Romênia. Em algumas igrejas antigas da Romênia, você vê, até posso achar aqui no computador, você vê pinturas de naves semelhantes da Operação Prato, em cima dessa região, jogando luzes, tá? E aí gerou todo um folclore na Romênia Antiga sobre chupadores de sangue. E apesar de Vlad Drácula ser um empalador, né, que ele era uma pessoa muito excêntrica, maluca, e matava as pessoas e empalava as pessoas, mas, por coincidência ou não, teve esse fenômeno ufológico ocorrido na Romênia naqueles anos de 1553, 53, não me recordo agora. Então eles nunca comentaram nada disso, que nunca enviaram uma sonda para fazer uma operação semelhante, se utilizando de robôs ou alguma coisa do gênero. Nunca falaram nada para você, isso daí. Não, eram apenas não eram muito grandes, mas nada não quer dizer que outros povos não tenham vindo, não é, de outros seres, de outros planetas, né? A gente não pode descartar essa possibilidade também. Agora, com certeza, Dzar não foi. Tá, então não foi Dzar. Tá. E me diz uma coisa, como eles controlam muito a reencarnação, eles detêm esse controle muito grande sobre o processo de reencarnação, eles têm uma tecnologia extrafísica, vamos assim dizer, para fazer transmigração de almas em massa de um planeta para o outro? Existe, eles têm essa tecnologia, dominam isso, eles têm técnicas de plano mental, né? Mas não é o objetivo no momento de fazer isso. Né? Isso está vindo aos poucos para cá, porque existe todo um protocolo para que isso seja feito. Certo. E mais uma pergunta, é de conhecimento de Zahar a existência de uma civilização que se autodenomina o Império do Domínio na galáxia? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, ok. Eles mantêm que eu saiba, não. Não. Tá. E quando eles vieram para a Terra, eles não tiveram nenhum tipo de choque com outra civilização que já estava aqui, extraterrestre ou alienígena, vamos assim dizer. Sim, sim. Né? Esse choque ocorreu mais ou menos, começou a ocorrer mais ou menos uns 10 anos atrás. Houve uma tentativa dos ares de entrarem no espaço aéreo americano. E continua até hoje, é uma situação assim, é tipo uma guerra fria, em algum momento ela vai estourar. Mas a gente tem uma habilidade do comandante em lidar com isso aí. Evita bastante qualquer tipo de conflito, qualquer tipo que coloque a tripulação em risco, gerar pânico para os humanos, enfim. Chegar a haver uma guerra necessariamente. Controle de um povo sobre o outro, né? Eles ficam se monitorando mutuamente, mesmo para evitar que os ares entrem nos Estados Unidos, o que não pode ser o que está acontecendo.
Como o Zahar encara a nossa Lua? Eles comentaram alguma coisa? Em relação ao que aspecto? Assim, eles veem alguma coisa diferente na nossa Lua? Eles acham que a nossa Lua é natural? Nossa Lua está aí para... Sei lá, a nossa Lua é uma coisa normal, um satélite natural? Falar alguma coisa sobre a Lua? Se a Lua tem algum tipo de influenciação? A Lua, claro que ela exerce uma influência eletromagnética sobre a Terra, não é? Controlando um pouco também da nossa gravidade, controlando as marés, ciclos de plantações, crescimento e etc. Tá? Mas, além disso, é um satélite natural, há bastante elementos que seriam próprios para fazer mineração. Exatamente isso. Há outros fatores que não sei se seria interessante comentar também, de outras civilizações já realizando mineração na Lua, já, enfim. Tenha sido um dos motivos pelo qual o homem não voltou mais na Lua. Não é um motivo, a Lua não é um ponto de interesse nesse momento. Não há bases lá na Lua deles, não há nada disso. Certo. E eles comentaram alguma coisa? Caio, perdão, eu só vou fazer uma interseção rápida aqui, que anteriormente a James estava falando de uma outra raça, e nós comentamos dentro de um dos hangouts que nós fizemos aqui, que seriam os Tall Whites, né, os brancos altos, né, James? Exatamente. Por isso que não houve possibilidade de entrar no espaço aéreo americano, porque teria sido observado naquele momento que isso estaria sendo monitorado pelos Tall Whites, que eles vivem, me parece, que um sargento americano que passou um período convivendo com essa raça, eles vivem dentro de uma base e eles fazem como a Terra como uma espécie de entreposto, viu, Caio? Perdão, era só para comentar sobre isso. Eu ouvi falar dos Tall Whites também. Eu vi também um hangout que ela comentou sobre os Tall Whites, né? E como que eles encaram a Terra sob o domínio dessas outras raças, essa aproximação dessas outras 9 raças que tentam dominar a Terra, vamos assim dizer. Tentar um contato, alguma coisa. Como que eles encaram isso? Elas não são importantes e elas não vão conseguir para fazer a colonização em comum, não é? E ela foi pensada realmente até mesmo para evitar conflitos com outras raças, outros planos de dominação, então não tem nada que se possa fazer em relação a isso. Não vão querer. E, finalmente, minha última pergunta, Jamie. O sangue deles é parecido com o nosso? Muito parecido. Oi? Né? Com algumas parecido, tá? Com algumas diferenças de concentrações de minerais, enfim, alguma coisa assim, a fisiologia toda, né? Tem algumas diferenças fisiológicas bem interessantes, mas são bem parecidas com o outro. Você saberia me dizer se o sangue deles é vermelho igual ao nosso ou é azul? Oi? Também possui hemoglobina. Também. De oxigenação é bem maior, é a oxigenação completa, como eles chamam. Certo? E nós aqui na Terra não fazemos. Tá bom, então eu paro por aqui minhas perguntas. Geralmente, assim, me desculpa se eu falei alguma coisa que te deixou desconfortável, alguma coisa, mas, assim, eu tinha que fazer essas perguntas geralmente para fazer um trabalho de análise que eu sempre faço, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante que você falou, que em Zahar, eles têm uma tecnologia, né? Que eles utilizam de androides, robô, inteligência artificial, e apesar das pessoas gostarem de trabalhar, muitas dessas máquinas, dessas tecnologias, fazem um outro tipo de trabalho lá em Zahar, né?
existe bastante uso de inteligência artificial, certo? E, inclusive, de inteligência, mais inteligência artificial. Então, muitos trabalhos, assim, que seriam desconfortáveis, né, são feitos por máquinas, por androides. Então, apesar de que eles gostam bastante de trabalhar, eles usam mais o intelecto do que o corpo. E falando em Android, os técnicos de design nunca pensaram em colocar androides vivendo entre nós, parecido conosco? Com qual objetivo? Para monitorar, reportar as AR, certos aspectos culturais, ou sociológicos, políticos, e etc, etc, etc. Então, existem sim androides, mas eles não descem na Terra. Não descem na Terra. Descem, são... Tá bom. Então é isso aí, Jamie. Muito obrigado mesmo. Assim, não sei como, não tem como agradecer, né? E me desculpa novamente, né, se eu fiz alguma pergunta que deixou meio assim, sei lá, às vezes a pessoa fala, não, sei lá, que eu sou meio curioso, né, eu procuro achar todos os aspectos que estão envolvidos no fenômeno, se tem a ver alguma coisa com outro, ou é pura coincidência, ou enfim, é um aspecto geral da coisa toda. E só mais uma coisinha, eles comentaram alguma coisa a respeito dos modificados, tipo, eles vão ficar na Terra ou vão também ser mandados embora? Porque quando se fala em modificado, o que eu entendi é que os modificados recebem os espíritos de Zahar, mas também há modificados que são terrestres. São termos que eles usam para... Porque a forma como os modificados foram concebidos ele é um pouco diferente, né? Onde tu junta muitos genes e duas espécies diferentes. Caso eles têm alguns genes modificados, não é? Alguns genes, um leve retoque, né? Então, esses modificados, eles vão continuar aqui, vão participar da sociedade Zahar aqui. E outra coisa, esqueci uma pergunta. As pessoas Zaharas têm 10 ou 12 dedos na mão? 10. É igual ao nosso? 10. 10. Só, me leva a mão não, mas é só uma pergunta interessante aqui, pensando com as minhas botas aqui, porque é uma longa história, deixa para outro dia a gente entra nesse detalhe dos 10 ou 12 dedos, né? E a base matemática deles é a base 10, que nem nós usamos a base 10, ou base binária, ou você sabe de alguma coisa a respeito? A matemática, ela se desenvolve tal e qual terra, e é muito mais interessante a forma de ver a matéria. Cada misturada com a química e com a física. Então, não existe essas três matérias separadas. Entendi. E se desenvolve tal e qual na Terra também. Tá bom, então. Então, obrigado mesmo, agradeço novamente. E aí, Marcelo, você tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa, uma colocação? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Peraí, só aí. Pera só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa pro pessoal do chat aí. É o seguinte, gente. A Vera tá mandando as perguntas para mim. Eu sei que vocês querem fazer perguntas para o Caio, vocês querem fazer pergunta para a Jamie. Às vezes alguém quer fazer umas perguntas que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Então é o seguinte, na medida do possível, a gente vai fazer as perguntas para a Jamie, porque a gente tem aqui um tempo até 9h35, 9h40 mais ou menos, que a gente pode ficar aqui. Então, se não der para fazer todas as perguntas, uma próxima vez a gente vai colocar de novo as perguntas. Eu vou guardar aqui no meu computador e vou fazer o que eu já tinha falado antes, ok? Então, assim, vai haver algumas perguntas para o Caio vai responder. Vai haver algumas perguntas para a Jamie vai responder, sem sombra de dúvida. E a gente vai com muita calma. Então, pessoal, calminha aí, que a gente vai passar as perguntas para a Jamie, devagar e sempre. Vai ser muito tranquilo, muito sossegado, tá bom? Mas a gente vai fazer todas as perguntas. Então, não fiquem chateados, não, porque depois a gente
dar um jeito de passar essas perguntas, tá bom? Marcelo, com você. Então, Jamie, apesar de nós sermos meio irmãos agora, porque você já se considera uma irmã estelar, vamos dizer assim, eu tenho uma preocupação que é uma preocupação da metade irmão humana com você. Nós sabemos, nós temos consciência de que alguma coisa aconteceu com o comandante William Holanda. Nós sabemos que em algum momento uma situação se transformou numa situação caótica para ele, e isso, de certa forma, culminou com o que nós todos já sabemos. Ele não está mais entre nós. Eu quero te perguntar diretamente, Jamie, tu não tens preocupação referente a isso, esse tipo de coisa, já que isso também é decorrente da Operação Prato? Tudo isso que tu estás vivenciando? Bom, Marcelo, deixa eu te colocar assim, o que eu com ele. E porque foi assim, ó, ele passou, quando ele saiu de Polaris, por uma sessão de perguntas e, ao mesmo tempo, uma sessão hipnótica. Lá dentro de uma das bases que queriam saber exatamente o que aconteceu, enfim. Qual era a ordem? Que ele ia tirar a vida dele exatamente. Essa parte é uma parte do livro que é bastante real. Ele ia tirar a própria vida quando ele começasse a falar sobre esse assunto. Eram 3 tentativas, e justamente quando ele escrever um livro, quando ele começou a dar entrevistas sobre isso. Certo? E a morte dele culminou justamente quando ele foi convidado para fazer uma sessão de hipnose, a qual ele aceitou. Antes de começar a sessão de hipnose regressiva, ele se suicidou. Então, muito medo que isso aconteça, até porque tem um outro tipo de proteção em relação a isso. Então, daqui a pouco poderia acontecer. Eu ia te dizer que isso aumentaria a minha preocupação, porque nós todos que convivemos com esses assuntos diariamente, vou te falar assim, com toda franqueza, que eu não vejo com um olhar crítico em absoluto. Qualquer informação que venha, ela é digna de que nós a ouçamos, mas e que elas passem pelo nosso crivo, pela nossa consciência crítica, e é natural que todas as pessoas tenham N coisas para te perguntar. Agora, a minha preocupação é justamente essa, que em um determinado momento tu venhas a ser convidada a participar de uma sessão dessas de hipnose. E tu tens, claro... Fala. Eu fui convidada faz, eu acho que uns 10 dias, com a Márcia, uma abrupta para uma pessoa que tem um Facebook fake, e não se identificar, a pessoa somente me convidou. Quando eu disse, eu comecei a pedir bastante referências sobre isso. É com a Cassia, do nome da pessoa, ela é bem famosa nesse tipo de... Aí, quando eu disse que sim, que eu iria, que eu queria que fosse presente, a pessoa retirou o convite e desapareceu. Né? Então, pode acontecer algum tipo de situação assim, mas eu também tenho outros tipos de proteção, né, que foram feitas, que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o... Por acaso, eu particularmente, eu vou citar um nome, tu não precisas dizer que sim nem que não, tá? Porque também tenho algumas restrições a determinadas situações que já ocorreram aqui dentro da internet, inclusive comigo, em algum determinado momento.
essa pessoa não seria a Cássia Faria. É a Cássia. E é Perfeito. Cássia ou Cássia? Não, só para constar. Tá. A Jamie veio falar disso para mim. Eu lembro que eu falei para ela assim, o seguinte: eu acho muito. Lembra que eu disse para ti? Eu acho muito arriscado tu fazer uma sessão de terapia assim, de hipnose, pela internet. Foi ou não foi que eu falei para você? Eu gravei para Jamie isso e falei para ela: olha. Isso. A pessoa me convidou para fazer com a Cássia Faria e depois retirou. Quando referências, quando eu disse que eu ia ver quem era, etc. E aí eu finalmente disse que sim, que eu faria, fosse presencial, não online. Aí a pessoa retirou o convite, disse que não era bem assim, enfim. Mas se vocês quiserem, eu mando print para vocês. Não se trata disso. Caio, eu gostaria de saber de ti, enquanto observador, o que tu achas, porque eu acho isso uma atuação muito séria. Mas, né? Na realidade, não é uma brincadeira. Mas que fique muito claro que a gente não está criticando o que a Cássia de Faria faz, tá? Não, de forma O problema nenhuma. é o seguinte, mas essa é a nossa opinião, não tem nada a ver, não tem nada contra. O que eu disse para a Jamie é que eu volto a repetir, que era muito arriscado fazer uma hipnose através da internet, porque é o que ela geralmente faz, entende? E como a Jamie nunca fez, o que eu falei para a Jamie? Eu acho que para ti é arriscado. Né? Eu disse isso e volto a repetir o que eu falei. Caio, fala aí. A minha pergunta é, realmente foi ela ou alguém se passando por ela também? Tem essa? Porque na internet todo mundo se passa por todo mundo, gente. Deixa eu explicar, assim, ó. Não foi a Cássia, foi uma mãe, certo? André Lambert, que eu nunca ouvi falar na minha vida, para fazer uma hipnose com a Cássia. Aí eu peguei e disse, eu expliquei que teria que ser online, disse que eu ia pedir referências da Cássia e ao vivo, presencial e não online. Disse que sim, que eu ia fazer geral. Aí ele disse sim, mas também, por outro lado, né, já caso alguém tenha dúvida, assim, eu me coloco desde já à disposição, né, certo? Seja uma coisa séria e presencial, eu não faço online. Isso envolve. Não, e que fique também registrado aqui que a nossa preocupação é uma preocupação referente ao ser humano Jamie Howlett, né? Porque a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto isso pode mexer com a cabeça das pessoas. Ou seja, é uma prática e é uma prática que tem que ser feita de uma forma que isso não venha a causar problemas posteriores nas pessoas. Estou falando da prática, não do praticante. Certo, gente? Que fique bem claro disso. Marcelo, para um print também para Márcia. Me coloquei à disposição de um famosíssimo ufólogo, só na confiança. É outra coisa também que ficou bastante esquisita. Não sei se a Márcia chegou a te mostrar o print. Não, felizmente ela não me mostrou, porque senão eu ia ser obrigado a te dizer que... Na verdade, eu mostrei para ele, mas não dava para ver direito, porque na minha tela estava muito pequena, sabe? Depois eu disse para ele que eu ia mandar para ele e acabei não mandando o Jamie. Esse foi o problema. Aqui de famosos eu já tô até a raiz do cabelo, entendeu? Me perdoem a palavra, mas é assim. Caio, dentro das observações que tu fizeste hoje, o que para mim ficou muito, me saltou muito
dentro da perspectiva do Hangout de hoje, é que tu tomasse ciência de algumas coisas referentes a Jamie naquele evento ufológico que tu participasse, eu acho que faz uns 2 meses, mais ou menos. Não sei, aqui nós não costumamos, isso não se constitui um problema, mas às vezes me incomoda um pouco, porque algumas pessoas, a Jamie mesmo falou desse ufólogo famoso, e os famosos no Brasil, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso me preocupa muito, Caio, né? E tu tomaste ciência do trabalho dela através desse evento. Isso foi numa conversa casual com alguma das pessoas que estava presente lá? Não. Foi através de perguntas da plateia que surgiu o nome dela. E, assim, e também casual também, que, ou seja, infelizmente, James, você foi muito criticada pela comunidade ufológica casuística e desse ufólogo famoso, que não quer nem conversar contigo porque acha que é tudo balela. Eu vou chegar, vou ser franco contigo, é tudo balela e acabou. Mas é interessante que, apesar da comunidade ufológica achar que sabe tudo sobre a Operação Pratos, eu cheguei à conclusão, depois de alguns anos de observação, que ou eles não sabem nada sobre a Operação Pratos, ou eles sabem muito, mas a história toda divulgada é um cover-up, que a gente fala em inglês, ou seja, é uma cobertura, um acobertamento. Tá? Porque, na verdade, toda aquela confusão, aquela balela toda que foi colocada na mídia, através dos canais ufológicos também, não condiz com a realidade dos fatos que ocorreram ali na Operação Pratos. Tá? E isso eu estou te falando porque no início da minha carreira, na escola de cadetes, eu fui militar também, e apesar de não ser da aeronáutica, ser do exército, eu tive contato com muitas pessoas da própria inteligência. E não só no caso da Operação Pratos, como no caso de Varginha também, né? E de antemão eu já vou dizendo para vocês, muita coisa é vinculada simplesmente para desviar a atenção da opinião pública. Tá? E a Operação Pratos é uma delas. Porque, na verdade, aquilo é muito maior do que a Operação Pratos, ou do que aquilo que foi divulgado, vamos assim dizer, né? E existem muitas coisas que ocorreram na Amazônia que as pessoas não comentam hoje em dia, inclusive envolvendo até o pesquisador Jacques Vallée, tá? Não só o coronel Yolanda, mas outros coronéis, outros militares se suicidaram na Amazônia. Tá? Agora não me recordo o nome, não vou nem dar o nome do comandante aqui para não entrar em conflito aqui, eu talvez até trago, vou verificar se eu trago ou não, e outras pessoas que se suicidaram ou com tiro, inclusive Jacques Vallée presenciou essa aberração, essa loucura toda. Então, a história é muito mais embaixo, vamos assim dizer, né? E ninguém fala sobre o que realmente ocorreu, lembrando também que a maioria dos documentos liberados pela aeronáutica foram somente a casquinha do ovo do que eles têm ali guardado dentro do comando militar. Então, essa é a grande verdade, e vai ficar por aí o negócio. E infelizmente, não somente, essa é a minha opinião, gente, não somente do lado terrestre, mas no lado também alienígena, vamos assim dizer. Eu chamo de alienígena porque eu não encaro eles como extraterrestre, eu encaro como alienígena. Há uma diferença técnica, porque alienígena consegue viajar de uma dimensão para outra também, não só cruzar distâncias no espaço, mas enfim, eu acho que ambos os lados, não só o nosso lado terrestre, mas o lado deles, ambos os lados estão escondendo o jogo, vamos assim dizer. Essa é a minha impressão que passa. O lado humano e o lado alienígena. Ambos não estão falando tudo para todos. É mais ou menos isso. E quando você fala em questões políticas em Zahar, essas questões políticas entre a comunidade alienígena existem também, obviamente. E essas manobras políticas existem também de raças superiores, não só tecnologicamente falando, ou moralmente falando, assim, se você quer se chama de moral. A gente tem muita mania de comparar uma raça com a outra, né?
em termos de ética, o que é ética para nós, o que é ética para eles, e às vezes isso não funciona bem também, né? Mas assim, para terminar no Hangout, da minha parte, eu encaro ambos os lados como todo mundo está escondendo uma carta na manga, vamos assim dizer. Não só os Dizar, mas os humanos e outras coisas mais que ocorrem aqui no planeta Terra. E, infelizmente, nós estamos numa situação que a gente se encontra por detrás do véu, que eu sempre chamo. Por que por detrás do véu? Porque certas raças, como você comentou, não só eles, mas outras, têm uma capacidade mental, de memória, de controle espiritual, controle da própria reencarnação, muito maior que a nossa. E isso faz com que nós ficamos em desvantagem, somos pequenininho. E, infelizmente, acabamos passando a ser o quê? Apesar de infelizmente, muitos seres humanos que estão vivendo conosco, serem verdadeiros monstros também, em termos de ética, né? Ou seja, não valoriza a vida do próximo, não valoriza o planeta, não valoriza nada, nem as espécies inferiores. Apesar disso, existe uma boa parte da população terrestre que acaba se transformando o quê? Num joguete político. Não só terrestre, mas intergaláctico, vamos assim dizer. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu e vem acontecendo. Muitas raças, ou muitos espíritos são o quê? Deportados em migração em massa de um planeta para o outro, sem terem sido consultados ou, pelo menos, verificado suas condições psicológicas. Porque eu vou ser sincero contigo, o Jamie, quando você é deportado eu já sofri isso várias vezes. Quando você é deportado de um planeta para o outro, a repercussão psicológica é gigantesca, é tamanha que você não tem ideia. E envolve mecanismos de esquecimento, porque o esquecimento chega a ser o quê? Chega a ser até um lenimento, um remédio para tamanha grotesca atitude de várias civilizações que estão espalhadas por aí na galáxia. E eu mesmo faço parte de um movimento na Terra, num âmbito não só físico, mas espiritual, em que nós somos contra esse tipo de procedimento, que é migrações de massa e colonização planetária nesses termos, vamos assim dizer. Então, justamente por causa do impacto espiritual mental que a criatura sofre no momento dessas transmigrações que são feitas através de tecnologias de Merkaba e outras coisas mais. Então, realmente, essa é a minha visão, infelizmente, e isso não só para os Dizar, mas qualquer raça que venha a tomar essas diretrizes contra o planeta Terra, porque o planeta Terra, na verdade, se tornou nos últimos anos, antes de Zahar encontrar o planeta na Idade Média, como uma grande prisão de almas que se encontram realmente... Na verdade, o que aconteceu? A Terra é um poço de depósito de almas. Tudo que ocorreu de transmigrações planetárias por aí, de guerras e coisas, veio parar tudo aqui na Terra. É por isso que você tem essa diversificação enorme de entidades, espíritos, ou seja, seres encarnados ou desencarnados, a humanidade desencarnada ou desencarnada, nessa condição, assim, nessa mistura terrível, porque aqui você encontra de tudo. Você encontra desde um serial killer até uma pessoa super evoluída. Você encontra, isso aqui é um depósito, vamos assim dizer, um depósito do que sobrou por aí dessas várias migrações e conquistas e colonizações. Então, eu acredito que se alguém realmente resolver pôr todo mundo para fora daqui, para algum lugar, vai ser uma sanitização para algum outro lugar pior que a Terra, tá? Pior que a Terra. Pode ser esses planetas que agora você tem aqui vários planetas que foram descobertos com condições parecidas com a Terra, exoplanetas, né? E são planetas que vão oferecer uma condição brutal, bárbara, onde o homem vai viver condições piores que a Idade Média, e isso realmente nós não concordamos com esse tipo de procedimento, porque é aquela história, vem uma civilização, coloniza um planeta, nos termos dele, sem nenhuma sombra de dúvida, porque
é unilateral a decisão, não é um contrato, é uma decisão unilateral. Isso vai repercutir em 23 a 27 bilhões de almas que se encontram aqui no planeta Terra. Eu não sei qual é o número de almas que existem em Zahar, quantos são encarnados lá, mas aqui, desencarnados e encarnados, nós estamos falando em quase 30 bilhões de seres nesse planeta. Agora, o que Zahar vai fazer com todo esse pessoal? Realmente, isso fica a critério deles. De nossa parte, da organização chamada Resistência no Planeta, nós não concordamos com esse tipo de coisa, e realmente é uma coisa que vai acontecer, mas existem outros poréns aí também, outras diretrizes. Porque era para acontecer algo grande em 1994 e não aconteceu. Não sei por quê. Até agora não sei. Não sei se você ficou sabendo de alguma coisa através desses seres de Zahar, mas algo muito grande em 94 era para acontecer e não aconteceu. E agora não sei. O que me parece, tá, é uma grande mudança física no planeta Terra, que talvez ocorra nos próximos 100 anos. Mas também nada muito, não vamos falar em petições aqui apocalípticas, nada disso, mas fiquem aberto a essa observação. Mas é isso aí, gente. Bom, antes de a gente se pensar na questão da colonização, Zahar não consulta os humanos sobre isso, primeiramente na natureza humana. Ela não foi feita para ser consultada porque ela não é racional. A gente são muito boas, etc., mas a maioria não é. A grande prova disso foi o hangout dessa noite, né, onde eu obtive informações que foram extremamente não agradáveis, mas desrespeitosas. E é o humano. Está aqui exposto e colocado no hangout dessa noite o que é o ser humano. Mal do outro, que fala sem saber, que mistifica, que não estuda antes de abrir a boca, tenta, enfim, colocar cortinas, coisas que deveriam ser faladas, enfim. No hangout dessa noite, se observa o ser humano, como ele é. A questão de por que Zahar não para ninguém, e também não gostaria de levar a Terra junto nesse processo de evolução. Ponto. E essas palavras não são minhas, essas são palavras do próprio comandante. Nós estamos nessa condição de barbárie porque nunca ninguém nos deu chance de sair dentro de um sistema de controle que nós vivemos há milhares de anos, né? Esse que é o problema. O sistema de controle que controla a Terra é um sistema que não vem dos humanos. Esse que é o problema. Não começou com os humanos encarnados. Começou com raças que passaram por aqui e foram colocando suas políticas em cima do planeta e deixaram o planeta em frangalhos, como você encontra hoje em dia. E por nós não termos condições mentais, vamos assim dizer, de entendermos a nós mesmos, que nós somos seres bloqueados, né? Então, nessa condição, nós se tornamos, assim, joguetes da situação. Então, Zahar, na minha opinião, se o comandante falou agora, ele deveria pelo menos notar que a grande população se encontra sitiada nesse planeta. Sitiada, essa é a palavra certa. Sitiada por quê? Em condições precárias, em condições, se você pegar o grande grosso da população, fisicamente falando, sem condições básicas nenhuma de sobrevivência, e apesar de tudo isso, somos chamados de bárbaros ainda. Então é uma condição meio que, se você tem uma ética galáctica, essa visão terrestre hoje em dia, foge a todas as éticas de todos os povos que você pode imaginar. Mas por quê? Nós temos aqui o problema da sobrevivência aqui física, a má distribuição dos recursos, porque existe uma minoria que controla o planeta,
E é uma situação infeliz, uma situação precária, terrível, terrível. E, infelizmente, bilhões de pessoas pagam pela decisão de uma minoria. E vão continuar pagando quando elas forem enviadas para um outro planeta que talvez seja pior que a Terra. Essa é a grande verdade. Então, infelizmente, fica assim. É bem bom mesmo para algum planeta inferior, até mesmo pelo que, assim, se tu mesmo levantasse, se fazer de vítima, uma bunda numa cadeira para estudar, né? É muito mais fácil ser vítima do que se revoltar contra o sistema. Haja vista o Brasil hoje em dia como está a questão política, né? Não se ouvem mais panelas bater de vítima, então vão ser vítimas mesmo, né? Querem ser vítimas, vão ser vítimas mesmo. Enquanto o pessoal da Terra continuar sendo assim, por si, né? A situação vai continuar piorando. Com ZAR ou sem ZAR, ou sem já não precisa nem extraterrestre, já bastam os políticos. Isso na cara das pessoas, né? São vítimas e são vítimas em primeiro lugar delas mesmas, as pessoas. Falta de não buscar, de não estudar, de não buscar conhecimento, né? Conhecimento é o que liberta a pessoa. Não existe liberdade sem conhecimento para isso, né? Então, é muito mais fácil o cara ficar lá sentando vendo a novela, buscando, lendo bobagem, etc. E aí, realmente, aí eu concordo contigo que vão ser vítimas mesmo. Mas quando quando eu me referi à população mundial, você tem quase 200 milhões de pessoas no Brasil, mas eu estou falando em 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas que não têm nem água potável. Como que essas pessoas que não têm nem água potável e nem eletricidade vão estar interessadas em estudar? Se a maioria dessa população sofre de desnutrição, sofre de inania e não tem condições mentais para discernir quem elas são, ou em que contexto elas se encontram. É uma situação meio... E aí elas vão continuar sendo vítimas delas mesmas, vítimas do governo, vítimas de interferência externa de extraterrestres, dos brancos altos, dos ares, enfim. Né? Ao contrário de outras populações e outras situações que eu mesma já conheço dentro, por exemplo, da cultura árabe, onde as pessoas viviam situações e conseguiram. A gente tem também aqui na Terra outros exemplos de pessoas que saíram de situações e conseguiram se elevar um pouquinho, não só economicamente, mas em todos os aspectos. Sempre tem um que consegue, se um consegue. Então, né, não buscar a sua liberdade através de se revoltar também contra esses sistemas todos que a gente está vendo por aí, não só de extraterrestres, mas questões políticas também. Ou pelo menos boca o povo tem para falar, né? Não tem conhecimento para ir lá buscar um Bolsa Família, para ir lá buscar, enfim, né? Essas mendicâncias, mas para outras coisas não. Né? Para falar sobre novela, não. Uma pergunta que ficou no ar. Zaar nunca entrou em guerra na sua história? Há mais ou menos 1.000 anos atrás, houve uma questão de guerra, mas não era mais a questão política, era um tipo de guerra fria, mas haviam conflitos também, certo? E isso foi resolvido. São dois povos que existem lá, dois segmentos sociais bem diferentes, e um desses segmentos sociais, ele acabou tomando todo o planeta, acabando com a guerra e unificando tudo num único governo. Uma era de progresso. Né? E aí culminou com essas tecnologias que a gente vê hoje, deles poderem vir para o outro lado da galáxia, deles terem outros tipos de tecnologia, conhece aqui, de poderem atuar também no plano mental e etc.
também é uma forma de tecnologia. E essa forma de tecnologia tem a ver com a interseção da inteligência artificial, que para nós aqui na Terra é um dos principais pontos de dominação. Jamie, eu não lembro se eu já te fiz essa pergunta anteriormente, provavelmente sim. Mais ou menos, parece uma pergunta parecida. Como tu te referes à questão da inteligência artificial? Sim, na realidade, pois é, eu tenho que me explicar melhor, porque a inteligência artificial ela já existe, ela já está entre nós, nesses nossos computadores de bolso chamados celulares, né? Então ela já causa uma determinada dependência e isso vai causando um aprisionamento cada vez maior à medida em que nos distancia de tudo aquilo que vocês dois estavam comentando agora, que, ou seja, de uma até de uma questão ética, né? Quando o Caio falou a respeito da ética, eu comecei a me preocupar porque se nós fôssemos medir a ética por Brasília e os pseudo-governantes que nós temos, nós não teríamos como debater ética de forma nenhuma, porque ela não existe nesse sentido, né? Mas a questão que eu me referi a ti é que se Zaar ou os habitantes de Zaar também sofrem a influência da inteligência artificial nos dois âmbitos, através da tecnologia e através de uma interseção que pode-se dizer seja mais em nível mental. Sim, a gente acho que já meio que entrou em outro hangout, mas eles têm lá um sistema de controle da população, mas de controle que está influenciando, de como a população está sendo influenciada, o que a população pensa, dados biológicos que através de inteligência sistemas que são criados para isso. Decisões do governo são tomadas com base nas vontades que o povo demonstra através dessas análises. A inteligência artificial é usada de forma não malefícia. A inteligência artificial, mais simples exemplo, mais comum, tá? Ele é totalmente baseado em robôs, né? Robôs que eu digo que são programas, algoritmos. E eles influenciam, chegam a operar eleições inteiras. Lá é o contrário. Eles usam isso para analisar a vontade do povo e aí sim implementar políticas públicas e sociais para a melhoria da qualidade de vida. Tá, mas se eu não sei se eu compreendi bem, se eu ouvi tudo que tu respondeste, porque falhou um pouquinho aqui para mim. Tu disseste que existe uma espécie de programação como o YouTube tem, né? E que isso é gerenciado e sim, também que isso seria feito mais por robôs e isso influenciaria a população de lá na tomada de decisões do que seria politicamente correto para eles. Foi isso que tu disseste? Isso, não, lá é os robôs, certo? Já de inteligência artificial, eles analisam o que o povo anda postando, o que o povo anda comentando, certo? Qual é a vontade da população e com base nisso são tomadas as medidas para gerenciamento de políticas sociais e públicas, melhoria da qualidade de vida da população. Acontece aqui. Perfeito, eu entendi o que tu quisesse dizer. Márcia, eu estou aqui com 3 perguntas para serem feitas, porque as outras já foram respondidas. Jamie, a gente falou a respeito de alimentação dos habitantes de Zaar na outra vez que tu estiveste aqui ou não? Formas de alimentação, chegando a tocar no assunto? Não, não, a gente não chegou a falar muito disso. Só chegaram a perguntar para ela se lá tinha comida. Eu acho que foi uma coisa assim, mas eu acho que não deu tempo de responder, porque
que a gente estava cheio de perguntas no último Hangout, que não deu tempo. Então é o seguinte, gente, já são 21 horas e 32 minutos, horário de Brasília para você, aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix. Fazer aí umas 2, 3 perguntas que dá para fazer aqui agora para Jamie, e a gente vai encerrar então o Hangout, porque senão, se a gente for responder aqui, a Jamie e o Caio vai ficar até meia-noite, porque é muita pergunta para as pessoas ficarem respondendo. Então, Marcelo, faz as 3 perguntas essenciais que você queira fazer, e aí, quando for 9h40, a gente termina, então, o Hangout. Só uma coisa, tem uma última pergunta também. Quando puder, eu faço. Então, faça. Se quiser fazer, já faz, Caio. Se alguma vez a comentou sobre uma estrela chamada Arcturus, na constelação do Boiadeiro. Não, e não é de lá que eles vêm também. Tá. Embora de lá venha eles, não é pelo que você sabe, mas não um comentário mais importante a respeito disso. Você pode repetir, Jamie? Está cortando. Embora o quê? O quê da estrela? Embora eles conheçam essa estrela, saibam que de lá vêm algumas populações, tem planetas ao seu redor. Não foi feito nenhum comentário importante a respeito disso, pelo menos não que eu saiba. Tá bom. Tá, obrigado. Era só isso. Jamie, vou fazer a pergunta que algumas já foram respondidas. A respeito da alimentação, tu queres responder? É rapidinho, eu acho, né? A alimentação deles é todinha baseada em frutas. São processados, colocados vitaminas extras, proteínas, etc. É interessante que eles têm, igual ao que nós temos aqui, eles têm uvas congeladas. É bem interessante lá para depois comer. Tem que é completamente igual ao que tem na Terra. As outras têm algumas diferenças. Basicamente, assim, são sucos de frutas, pastas, coisas bem... Alguns legumes também, verduras. Uma outra coisa interessante, eles têm uma alface bem crocante, mais aguada, bem muito mais água do que aqui. Jamie, é por isso que a Terra é tão atraente, então, porque eu estou vendo que é uma alimentação bastante saudável e nós temos todas as condições climáticas e tudo isso Exatamente. grande. Então, talvez seja uma das razões. Exatamente. E não está ocorrendo, por exemplo, em Zahar algum tipo de carência de alimentação, nada disso, que possa fazer com que eles observem a Terra como um celeiro? Não, a questão da colonização é puramente sociopolítica mesmo. Questão tecnológica, né? Que eles planeta, investigar outros sistemas, conhecimento. O que me parece bastante interessante, e isso é notório que nós já estamos assim há algum tempo que nós nos encontramos aqui, e eu noto que prevalece sempre a mesma resposta em relação a esse possível domínio. Não é dominação, é uma colonização não sem aviso prévio, vamos dizer assim, é uma coisa que a gente compreende melhor. Existe, Jamie, eu vou tocar num assunto aqui, vou sair um pouco da situação para tocar num assunto interessante que seria o Conselho dos 49, que são aqueles membros do Grande Conselho Intergaláctico que detêm algum tipo de gerenciamento neste quadrante do universo que corresponde à Via Láctea, o nosso sistema solar. Em algum momento das tuas conversas e das tuas mensagens que tu vens trazendo, eles tocam no assunto deste conselho?
Não, em nenhum momento. Eles não conhecem, não sabem o que é, também jamais me conheceriam, né? Se houvesse Já que uma você falou, tendência de alguma interferência. já que o Marcelo falou do Conselho dos 49, você já ouviu falar do Conselho dos 9? Ou Zahar, alguém comentou o Conselho dos 9? Não é do conhecimento de Zahar nenhum tipo de conselho intergaláctico, contato com ele, tipo de contato, nada disso. E alguma vez você viu falar deles, ou ouviu em algum lugar, sobre um ser chamado Aiwass? Não. Tá bom, só para saber. Então, ok. Tá, obrigado, gente. E aqui eu tenho mais duas perguntas. Eu vou pedir a compreensão das pessoas que estão no Hangout hoje. Gente, eu estou lendo as perguntas. Todas essas perguntas têm resposta. A Jamie já deu essas respostas todas. Eu peço a vocês encarecidamente que vocês deem uma olhada nos Hangouts com a Jamie, porque essas perguntas que estão aqui, todas elas foram respondidas dentro de outros Hangouts. Então, a gente, hoje, por ser um convite, o Caio se mostrou sensível ao convite, a Jamie também, né? Nós há muito tempo queríamos poder conversar entre nós a respeito das coisas que a Jamie tem para trazer através das mensagens que ela vem recebendo, através dos contatos que ela tem. E eu peço a vocês, então, que sejamos sensíveis a isso e que observemos que todas essas respostas que foram colocadas em perguntas estão nos hangouts que a Jamie fez juntamente conosco aqui. E eu tenho... Não, todas as perguntas fossem... já foram... e as pessoas querem saber se tu tem alguma prova física, Jamie, da existência desses seres. Isso já foi perguntado antes. Antes, não tem interesse nenhum, nem poderiam, porque eles andam por aí, certo? Física, da existência deles sou eu, né? Me expondo sobre uma cultura que vocês não conhecem. Essa é a melhor prova que eu vi. Eu não teria nenhum outro motivo para estar hangout ou dando entrevistas ou falando sobre coisas que as pessoas vão duvidar ou não vão gostar, enfim, se isso não fosse real. Livro, viu? Eu não vivo da venda dos livros, nem preciso do dinheiro dos livros. Mesmo porque tu já falaste aqui que os livros eles vão passar a se tornar e-books para até baratear o custo, né? Eu lembro bem que tu falaste sobre isso. E outra coisa que eu me recordo é que tu teria nos dito na última vez que nós nos encontramos que tu não és a única pessoa, né? Que tu não és o único indivíduo contatado por esses seres, que existem mais pessoas e que tu estás conseguindo contato com essas pessoas. É correto, não é? Isso. Aos pouquinhos eu estou tendo contato com essas pessoas. O interesse também do comando da missão colocar juntos todos os modificados, certo? Para que eles possam fazer individualmente cumprir as suas tarefas individualmente, mas são lá 198 pessoas, mais ou menos. Perfeito, Jamie. Eu vou chamar a Marcinha para que ela faça alguma pergunta ou as considerações dela, porque nós já estamos avançando um pouco aqui no nosso horário. Pedindo novamente perdão às pessoas, mas eu analisei cada pergunta, gente. E eu não deixaria de fazê-las se eu soubesse que seriam coisas diferenciadas do que aquilo que nós já falamos em outros hangouts. Peço a compreensão de todos. Márcia, a palavra está com você. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, no Hangout da Rádio Remix, online por aqui agora, para você que não acompanhou o Hangout, foi o seguinte. A Jamie conhece um pouco das coisas do Caio, talvez, ou não. O Caio viu alguns Hangouts da Jamie, como ele disse,
como ele foi muito sincero falando que ele não leu o livro dela. E tem muita gente dentro do chat que também não leu o livro da Jane. E a gente precisa conhecer o trabalho dela para a gente poder fazer perguntas cabíveis dentro da situação. Né? É claro que a gente quis fazer esse hangout para que vocês entendam que a gente não sabe tudo. O Caio mesmo foi procurar saber da Jamie, assim como nós também fomos procurar saber da Jamie, a gente foi atrás da Jamie, convidou ela, exatamente como a gente fez com o Caio, entende? Então, eu acho que o propósito da Rádio Remix não é criar confronto aqui dentro, ou guerra, ou competição, como o pessoal estava fazendo ali no chat. Não é isso. Entende? A gente colocou a Jamie aqui, não é para numa jaula que está com os leões, nada disso. Cada um fez as suas perguntas, né? De uma forma diferente ou não. Né? E dentro das possibilidades, a Jamie tem algumas coisas que realmente ela pode responder e outras que realmente ela não pode. Então, a gente tem que ter calma com a situação das coisas, porque nem tudo é da maneira que a gente quer. Então, eu estou falando isso pro pessoal do chat, tá? Eu quero que vocês compreendam que, para a gente falar da pessoa, a gente tem que conhecer o trabalho. Todo mundo conhece o trabalho do Caio, né? A gente já sabe como o Caio mesmo porque a gente está quase um ano aqui na AGMIS junto com o Caio Breno. Então, a gente tem se aguentado, assim, muitas vezes aqui. E agora a gente tem trazido, muitas vezes, a Jamie para a gente conhecer o lado né, da Jamie, como ela é, o livro, o trabalho e tudo mais. E nisso, para mim, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para o Caio e para a Jamie. O que é que vocês acharam desse hangout de hoje? Fala, Caio. O que eu achei desse hangout? Não, um hangout produtivo, interessante o hangout. Parte de mim, eu quero entrar no Merkaba e atravessar a galáxia, ir até a Estrela Vegas e voltar. A outra parte, fico sentado aqui pensando, não é aquela expressão, sentado pensando com meus botões, né? Porque eu já vi situações parecidas ocorrendo em outros planetas, como a Terra, e aquela história, sempre alguém sai perdendo, né? Porque, infelizmente, nesse universo dual, né, dualista, né, sempre tem os dois lados da moeda, né? Sempre onde tem alguma coisa, a falta outra. Ou seja, onde tem a luz, a escuridão é a falta da luz. E assim por diante. É um universo dualista, infelizmente. Então, sempre alguém sai perdendo. Infelizmente, em alguns planetas como o nosso, por exemplo, impera a lei do mais forte, que é a lei do cão, vamos assim dizer, né? Pelo que a Jamie falou, não é o caso de Zahar, que lá existe um governo único e todos concordam, apesar de ter suas divergências políticas, né? E política, falando em política, é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir no universo inteiro, independente de raça, cor, planeta, o conflito em si, o conflito entre divergências de ideias, de opiniões, de gostos, sempre vai existir. Isso independente da evolução da raça, da tecnologia, tirando suas exceções, como os Greys, né? Os Greys, eles trabalham em comunidades como abelha, hive, que eu falo, que são colmeia, comunidades colmeia, né? E comunidade colmeia se utiliza de telepatia e estão sempre uníssono, no uno, que eu falo. Então já a divergência diminui, né? Porque a população toda de Grey é como se fosse um grande organismo, né? É diferente de outras civilizações. Mas enfim, o hangout foi super produtivo.
Eu torno a falar, me desculpa de alguma coisa, Jamie, de novo, se você se sentir desconfortável com algum tipo de pergunta, alguma colocação minha. Mas, enfim, eu já estou nessa aí há milhares de anos, né? Nessa história de vai para cá, vai para lá, vai para cá. É aquela história, né? Você tem que fazer a mala toda hora, né? Vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro. Você nunca sabe onde você vai parar, né? E eu digo fazer mala de planeta em planeta, né? Não é só fazer mala. Então, é aquela história. Quando chega o momento, você tem que, puf, fui, né? E isso eu já fiz trocentas mil vezes e causa um certo desconforto, né? Principalmente quando você lembra, né? Quando você lembra é uma questão complicada, porque a lembrança traz o quê? Traz momentos felizes que você passou em algum lugar, ou infelizes, ou vice-versa, e isso gera, gera um atrito psicológico, uma mistura de sentimentos, né, vamos assim dizer, e não me fazendo de vítima, né, longe disso, mas eu venho fazendo um trabalho, não só aqui na Terra, mas já faz tempo, de assim, tentar trazer esse conflito para o mínimo possível, né, porque o conflito sempre gera o quê? A perda de alguma coisa. Essas pessoas saem perdendo, ambos os lados às vezes perdem. Não só quem coloniza, mas quem é deportado, vamos assim dizer. Porque, na verdade, nós todos, independente de planeta ou raça, somos um princípio, uma alma, né? Que eu acredito que os Zahar acreditam na alma, eles sentem a alma, eles presenciam a alma, eles têm tecnologia da alma também. E a alma não tem raça, não tem tempo e não tem nada. A alma ela vem da fonte. Apesar que não, eu sei que você disse em alguns hangouts que Zahar não encara Deus como a gente encara aqui na Terra, que é uma forma errada de encarar, porque infelizmente o planeta inteiro encara Deus como uma figura patriarcal, e não é o caso. Mas enfim, todos nós viemos da fonte, e essa é a minha grande preocupação. A fonte, estamos sempre conectados com a fonte. Essa é a mensagem que eu deixo, independente de se for Zahar, se for Grey, se for réptil, se for o que for, todos vieram da fonte. E, infelizmente, muitas raças se esquecem disso, hoje em dia. E aí acaba gerando conflito. Então é isso aí. Bom, da minha parte, eu achei que hoje foi também bem produtivo, porque levantou a questão de como os humanos se sentem em relação à colonização, né, ou a presença de outros seres. Aquela questão assim, ó, né? Antes de dizer que é ruim, que pobre dos humanos, que vão ter que ir para outro lugar, blá blá blá, analisem, porque a visão os povos não só de Zahara, mas todos os planetas e tem da Terra é péssima, de não considerarem os humanos como humanos às vezes. Isso aí, assim, ó, é de evolução, de buscar evolução. Elas precisam, independente do que esteja acontecendo, esteja sendo colonizado ou não, a busca pela evolução é importante. A busca pela mudança das situações que não são favoráveis, certo? Então, porque é aquilo como eu coloquei, assim, né? A pessoa ela não tem saneamento básico, né? Ela vive à mercê de um governo corrupto, mas ela sabe o que passa nela, busca o Bolsa Família, muitos sabem assaltar, né? Então, são dois pesos e duas medidas. A gente tem duas situações em que realmente não há vítimas, né? O que há são que não estão mais assim capacitadas de fazer mudanças. Isso precisa mudar. As pessoas precisam se atinar
na vida delas, podem sim, seja qual for a situação, elas podem, certo? E elas têm capacidade para isso. É a grande premissa, dizem, a questão lá dos ARS, né? É sempre pensando na melhoria, sendo proativo consigo mesmo, empreendedor consigo mesmo. Então, a situação não é uma desculpa, né? Não é uma desculpa mesmo. Então, eu não sei, eu espero que tenha podido também responder as perguntas das pessoas, porque eu sei que sempre tem muita pergunta, né? Bastante perguntas aí, eu não sei se depois a Márcia e o Marcelo querem mandar para mim. Mas, enfim, eu achei bem produtivo, né? E acho que sim, que a grande sacada desse Hangout é se ligarem que elas podem sim melhorar, sim, buscar, independente da situação que elas estejam. É uma questão mais de força, né, de desejo pessoal do que em relação à situação que elas estejam aí. Porque está cheio de exemplos de gente que faz situações terríveis e consegue superar. Então, basicamente, é isso. Olha, de minha parte, eu fico muito confortável para fazer o último comentário a respeito do Hangout, porque para mim ele foi extremamente positivo nesse sentido. Se as pessoas acham que, por exemplo, se a gente polarizar para um determinado lado, assim, ou esse ou aquele, a gente não vai conseguir chegar na conscientização natural que essas coisas trazem. O que ficou um fato para nós, todos que aqui hoje participamos essa noite, que para mim foi extremamente produtiva, fica a lição de que, ora, se você quer alguma coisa melhor, como diz a Marcinha, levante a bunda da cadeira, porque o amor é precedente de ação. E nós precisamos agir. Porque o que a Jamie veio dizendo durante todos esses dias, enquanto ela esteve conosco em várias entrevistas, o que o Caio repetidamente vem dizendo, o que disse ontem Meire J. Costa, o que vem dizendo Daniel Simões, o que vem dizendo Rosineide Belo, o que vem dizendo Sônia Regina todas as segundas-feiras. E a Sônia chega aqui e diz para nós o seguinte: olha, tomei um puxão de orelha, olha, tomei um safanão. Por que tudo isso que eu estou dizendo? Porque todas as pessoas, sem exceção, e aí nós temos que ouvir a mensagem que está subliminarmente contida dentro de tudo isso que nós ouvimos durante todos os dias da semana, se você quer um lugar melhor para você, haja em prol de um lugar melhor. Senão você estará abrindo uma porta para que um outro venha e se estabeleça. Essa é a grande realidade. Esta é a grande verdade. Se nós não quisermos que ninguém se estabeleça aqui, nós temos que fazer disso um lugar melhor. E aí nós teremos condições em igualdade de condições, fazer algo por nós. Por isso eu vejo algo de muito positivo. Queria agradecer muito ao Caio por ter nos concedido todas as condições para fazer esse hangout, agradecer encarecidamente a Jamie, que, como ela diz, ela vem se expondo e ela não esconde a exposição, e ela tem convicções daquilo que ela fala. E gostaria de dizer às pessoas o seguinte: a Jamie nunca disse eu sou a dona da verdade. Ela sempre expôs de uma forma muito veemente aquilo que ela traz. Mas ela nunca disse em momento nenhum eu sou a dona da verdade. O Caio nunca disse isso, antes muito pelo contrário. E nem acho que nós não temos esta, como é que se diz? A palavra me fugiu agora. Pretensão, né, Marcinha? Nós não temos essa pretensão, e sim nós estamos aqui para ouvir as pessoas, o que elas têm para nos trazer. E é dentro desse clima que nós hoje encerramos, agradecendo a todos vocês e dizendo que amanhã nós temos retrospectiva da semana, onde poderemos comentar mais a respeito. Agradecer a Verinha, ao Maurício, a todos aqueles que compareceram e estiveram aqui conosco. Eu acho que o respeito é uma coisa que nós permeamos para que ele exista em todos os momentos,
e isto aqui esteve presente desde o começo até o final. Muito grato a todos vocês que participaram conosco dessa noite, deste hangout. Agradecer novamente a Márcia, agradecer ao Caio, muito mesmo. Agradecer a Jamie, muito obrigado. Tenham todos uma feliz noite. Estamos encerrando as transmissões da Rádio Remix por hoje.